Este podcast tem o patrocínio master de Super Rissul. Quem vive do seu lado, vive do seu jeito. E o patrocínio de Colégio Santa Catarina, Hotéis Lagueto, Colégio Marista Pio XII, Universidade Fevale, Carburgo Novo Hamburgo e Calçados Beira-Rio. Jornalismo é uma tarefa desafiadora. Eu digo assim, tanto pela evolução que ele teve, pelos espaços que ele tem, pelo espaço que a gente tem que dividir hoje comercialmente, né? É desafiador fazer jornalismo hoje em dia. Tu acaba vendo coisas assim que tu nunca imaginou que ia, né? Eu nunca imaginei que ia, né? Ver, que nem eu te falei, vi gente morta de todas as formas que tu possa imaginar, assim, entrevistar pessoas presas, assim. Não passa uma energia muito positiva, assim, né? Com o tempo vai acumulando. Eu acho que hoje, assim, seria poder fazer uma cobertura de todo mundo podendo comemorar que acabou o problema da insegurança na região e que a gente não tivesse mais esse tipo de preocupação, que a gente pudesse se preocupar em viver bem com os amigos da gente, com a família da gente, sem ter que ter medo. Se colocar em risco definitivamente não determina o bom jornalismo. Correr atrás do perigo e desvendar mistérios também não. Até porque a função do jornalismo nem é essa. Mas as histórias policiais parecem ser as que mais dão pano pra manga, as que mais são lembradas na roda de amigos e conversas sobre os bastidores da notícia. No episódio de hoje tem desde história de morto em churrasco até cobertura de plantão, que é como a gente chama quando precisa ficar em horários mais alternativos pegando tudo que é notícia que aparece. E claro que esse episódio também tem espaço para dar algumas boas risadas com tudo isso, além de refletir sobre essa editoria. Eu sou a Marina Mendes e esse é o podcast A Notícia na Voz de Quem Estava Lá. No episódio de hoje, Tyler Schmidt, o fotógrafo Fábio Winter e o cara que teve a sua primeira cobertura no jornal NH já em uma pauta de polícia, o André Reck, com quem a gente começa essa conversa. Meu nome é André Reck, eu trabalho com jornalismo já há 21 anos. Aqui no Jornal NH, o começo de tudo para o André foi em 2002, quando ele chegou já para uma vaga bem específica de repórter de polícia. Ele veio de um jornal menor, onde ele fazia de tudo, mas aí recebeu a indicação de um outro grande repórter do NH, o Silvio Milani. Um telefonema do Silvio e depois um pequeno detalhe que fez com que o André emplacasse naquela vaga. Aí ele me ligou, cara, tem uma vaga aqui no NH, mas é para repórter policial, o que tu... Não, sou afim, né? Aí fiz o teste e tal. Aí até depois era o Miranda, na época, o editor de polícia, ele me disse, cara, quando tu fez o teste eu já tinha escolhido um outro repórter. Mas aí o Silvio falou de ti, eu falei, deixa ele fazer o teste. Vou dar uma chance pro guri. E aí ele me falou que o detalhe que fez ele resolver me escolher, disse que o meu texto estava bom, o do outro cara que ele tinha escolhido também era bom e tal. Só que eu fiz, a matéria do teste era sobre as câmeras de segurança, que mesmo tinham colocado em Novo Hamburgo. Uma coisa que estava começando por aqui. Isso. Aí eu fiz a matéria normal, o texto ali, né? E resolvi fazer um quadro, assim, com os endereços de todas as câmeras. Ele disse que foi isso que me deu a vaga, né? Enfim, aí começou, né? Comecei a trabalhar. E aí aquela história que eu te falei, né? Primeiro dia, cheguei para trabalhar, aí fiz a ronda de polícia ali, um homicídio no bairro Canudos. Meio que fazia polícia, fazia de tudo nos outros jornais, né? Mas não só. Aí o Miranda me disse, tu vai sozinho, quer que eu mande a Andréia fazer polícia, quer que a Andréia vai contigo? Eu, não, eu vou e tal. Aí fui, chuva, não sei o quê, cheguei era um posto de gasolina que tinha sido assaltado e acho que um frentista reagiu e o cara atirou, só que um dos assaltantes acertou o próprio companheiro de assalto ali. Daí cheguei lá, tava, né, o cara morto e tal. Que baita história para esse primeiro dia, hein, André? E para você que tá ouvindo, pensa comigo. 2002 foi ontem. E apesar dessa história ter acontecido há apenas 18 anos, a tecnologia envolvida numa cobertura de jornal era muito diferente do que é hoje. Para ter uma ideia, em 2002, muita gente ainda usava aqueles rádios relógio da Toshiba para acordar de manhã. O celular mais preza daquele momento era o Nokia 3310, cuja principal função, pasmem, era fazer ligações. E era mais ou menos nessa época que estavam chegando os primeiros GPS para os carros, e que na televisão a Glória Pérez estava bombando com o clone na novela das 8.
enfim, fiz a matéria, o Miranda ficou me ligando, tu já pegou isso, conseguiu foto do cara que foi morto, consegui. Preocupado em te pedir os detalhes para não faltar nada, porque era diferente, assim, fazer uma pauta em 2002, não era assim, mandar um WhatsApp pro delegado depois, não tinha isso. Não tinha WhatsApp, não tinha... Pra ter uma ideia, assim, quando eu comecei a trabalhar aqui, 2002, né, tinha um computador na redação com internet, né, então se tu quisesse pesquisar alguma coisa na internet, tu tinha que ir naquele computador para fazer a pesquisa, que era só um, não eram todos. Tinha que torcer para estar livre, para não ter nenhum colega usando naquele momento. E não tinha WhatsApp, né, era tudo por telefone mesmo, né, ligação e tal. E daí ele ficou me monitorando ali, tu tem isso, tem tudo que ele ia me ligando e pedindo, não esquece, eu já tinha. Então, quando eu voltei e terminei naquele dia a matéria, ele disse, cara, parabéns e tal, muito bom. Aí foi, assim, sabe? E aí ficou na polícia. E qual foi o sentimento, assim, no final desse primeiro dia? Foi de satisfação, assim, eu percebi que, eu dou conta do negócio, sabe? Eu tô apto a, né, vou conseguir encarar e tal. Porque tinha aquele receio, né? Nossa, será que eu vou dar conta de trabalhar no NH? O jornal gigante e tal. Tem um peso, né? Sim. O jornal NH é um peso, assim, Sim. para quem estava estudando ou para quem, enfim, já era mesmo formado. É uma responsa, né? Maior, sim, assim. Sim, um nome certeza. que carrega consigo uma responsabilidade, assim, de tantas cidades, de tantos assinantes e tudo. E aí depois polícia, André. Sim, daí fiquei fazendo polícia bastante tempo, assim, acho que uns 5 ou 6 anos, assim. Eu entrei como repórter 5 horas, assim, então eu começava 1 da tarde, só que eu sempre saía junto com o Miranda às 10 da noite, então eu nunca saía no teu horário. Coisa, eu saía daqui e ia pra faculdade, chegava às vezes na metade já das aulas e tal. Mas foi muito legal, assim, foi tipo... Polícia foi minha escola, assim, digamos, no jornalismo, assim, quando eu comecei realmente a trabalhar aqui, por mais que eu tivesse já uma certa experiência, assim, foi muito mais profissional mesmo, assim, a questão de cuidar de tudo que é detalhe, né, porque polícia é uma editoria bem complicada, né. Responsabilidade é diferente. Não que as outras notícias não precisem da nossa atenção, do nosso olhar, mas parece que a polícia ela é mais delicada nesse sentido, né, porque está lidando com questões mais delicadas mesmo. Sim, exato. Tu trocar o nome de alguém ali, tu olhar errado a ocorrência e trocar o nome do preso pela vítima, ou sei lá, pela testemunha. Ou a pessoa que não morreu, tu diz que ela morreu, olha o impacto que isso vai ter. Uma tia vai ler a notícia e deu, né? Pronto, destruiu. E eu lembro que o Miranda sempre me dizia, cara, tu tá indo muito bem e tal, e não te esquece que a maior escola do jornalismo é tu fazer polícia. Depois que tu sair daqui, tu vai trabalhar tranquilo em qualquer editoria. E eu vejo que isso que ele me falava é bem verdade, assim, sabe? Isso é bem verdade mesmo. E eu tô dizendo isso porque ali da polícia o André fez muitas outras coisas. E muita reportagem marcante veio depois disso, que inclusive renderam para ele um prêmio super importante. Só que isso eu vou deixar para contar em outro episódio, porque agora a gente vai relembrar uma história de polícia, só que de outro ponto de vista, o do fotógrafo. Eu sou o Fábio Winter e sou fotógrafo há mais de 30 anos. A gente recebeu uma ligação, não lembro, porque a gente tinha muitas pessoas que nos davam informações. Eram taxistas, que eram amigos da gente, às vezes algum leitor do jornal que avisava, olha, está acontecendo tal coisa aqui. E era pelo telefone, era assim que chegava. Era telefone, né? Não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, mas geralmente era por telefone, né? Às vezes também a gente estava passando na rua e alguém chamava para avisar de alguma coisa que estava acontecendo próximo dali. Mas eu lembro de uma coisa que foi à noite, a gente recebeu uma ligação, olha, tem um homicídio aqui no bairro Canudos, e aí a pessoa passou o endereço, né? E aí eu me desloquei até lá, e no endereço que a pessoa nos deu, não via nada, não via carro de polícia, não via pessoas na rua, e aí resolvi bater que eu julguei ser uma casa, porque eu vi pessoas falando, mas era no térreo, era só um paredão e um portãozinho com uma grade que dava para uma escada. E aí chamei, as pessoas me atenderam e tal, eu disse, olha, vocês viram aí, aqui por perto, me avisaram de um homicídio e tal. Ah, não, é aqui mesmo, pode entrar. Abre aspas. É aqui mesmo, pode entrar. Fecha aspas. Como assim? É assim, porque é editoria de polícia. Mas segura aí, Fábio, que a Tayla tem uma lembrança contigo nessa mesma editoria agitada. E a pauta surgiu em um dia de plantão, que
que é como a gente chama os turnos de trabalho em horários mais alternativos, nos quais a gente pega a pauta que aparece. E nessa ocasião aqui, é importante contextualizar que a Tayla estava esperando o primeiro filho dela. Eu sou a Tayla Heinheimer Schmidt, trabalho há 20 anos com jornalismo. Entre tantas coisas, a gente fez algumas pautas de polícia, e eu vou citar uma rapidamente só para relembrar a gravidez, né? E o colega Fábio Winter também, que dividiu muitas pautas comigo, né? Final de semana é uma loucura, parece que o pessoal bebe mais e se permite mais, né? Mas foi uma pauta em Araricá que a gente viveu juntos, e a gente chegou aqui e tinha realmente acontecido um assassinato de uma mãe, uma mulher que estava grávida e mais sua família. E a gente se tocou para lá porque estava acontecendo um velório, ela ia logo ser enterrada, e a gente precisava fazer isso, e estava chegando o final da tarde, e não tinha luz no lugar onde ia ser velado o corpo, sabe? Então, é mais aquela coisa, eu estava vivendo a primeira gestação em 2007, e cobria justamente uma mulher que estava na mesma situação que a minha, só que ela tinha sido atingida por um companheiro, ela foi assassinada na época. E a gente tinha que ir para lá rápido, porque a polícia já ia dar encerrado o caso, então a gente saiu correndo para lá, para pegar um pouco do velório. E tu tá com uma sensibilidade um pouco mais aguçada, eu acho, quando tu tá grávida, sabe? Então, mãe dessa moça, a família, ela pede muito... Tu acaba sendo aquele elo com a polícia, né? Então, tu tem que escutar, tu tem que ser de novo psicólogo, e tu tem que entender, e ela fazer entender também que eu não vou botar isso tudo no jornal, mas que eu estou ali escutando, e que de alguma forma isso vai pro policial, né? Pro delegado. E a gente chegou lá, e toda aquela função, chegou o carro do jornal, veio todo mundo pra cima, como acontece nas pautas, né? Quase como um pedido, assim, de resolvam o meu problema, né? Sabe? Sim, e não tendo luz, e o carro do jornal tendo que ser ali a luz para o velório, e depois seguir pro enterro dela também, num lugar que não tinha luz, e a gente, aquela função de todo mundo em volta, sabe? Eu acho que essa situação foi a que mais me chocou, até pela situação que eu tava, sabe? Eu penso assim, aí eu naquela situação, pensando na minha mãe, pensando nos outros filhos que a pessoa deixou, sabe? O Fábio tendo que ser também delicado em poder ajustar a foto de acordo para não chocar, porque a gente tá contando uma história que acontece todos os dias, né? Então, assim, às vezes a gente tá vendo aquela história, mas acontece toda hora, né? Mas que bom que a gente está lá para escutar, e a gente poder... Isso é um trabalho grande, sacada do jornalista, né? Tu poder escolher as palavras, escolher os momentos. Ajudar as pessoas a olhar para esses problemas sociais também, né? Exatamente, sabe? O jornalismo transforma a gente. Mesmo que hoje, em 2020, a gente tenha a importância da nossa profissão questionada, é inegável o papel que o jornalismo bem feito tem na vida das pessoas. Para quem lê e consome, é fundamental. E para quem produz, é uma responsabilidade. Além de ser uma caixinha de surpresas, claro. Quando tu saía da tua casa, chegava aqui na redação, tu sabia o que estava te esperando, assim? Não, eu geralmente... Às vezes sim, né? Às vezes já me ligavam, André, tá rolando tal coisa, sei lá, em Parobé. Aí chegava já... Naquela época tinha um carro específico para a polícia, então geralmente a polícia não tinha motorista. A gente tinha só um carro ali que era o nosso. E aí, geralmente, ia eu e um fotógrafo para onde tivesse que ir. Mas, geralmente, eu chegava e fazia a ronda mesmo. Passava ali 1 hora no telefone e tal. E aí, o que é mais importante, vamos ir e tal. E fazia todo dia também a ronda em todas as delegacias. Nas 4 DPs de Novo Hamburgo, eu passava uma por uma. Tu ia até lá. Sim. E aí conversava com... Conversava com o chefe de investigação, com os inspetores. Olhava as ocorrências. Fazia aquela pesquisa básica, assim, quando não tinha nada... um fato mais forte, assim, acontecendo, né? Mas com o tempo começou eu senti que eu tive, enfim, começou a me dar uma deprê, assim, esse negócio de todo dia assassinato, morte... Porque a polícia não tem pauta positiva, né? Bem difícil, assim. Às vezes o final até é feliz, mas não é positivo. Nunca é um tema pra cima, digamos assim, né? Tu acaba vendo coisas, assim, que tu nunca imaginou que ia, né? Eu nunca imaginei que ia, né? Ver, que nem eu te falei, vi gente morta de todas as formas que tu possa imaginar, assim... entrevistar pessoas presas, assim... Não passa uma energia muito positiva, assim, né? Com o tempo vai acumulando. Aí eu acho que eu pedi para trocar de editoria na época. Aí eu passei para geral, eu fiz acho que uns 2 anos de geral. E que tipo de pauta, assim, para tu dar de exemplo para quem for ouvir, que se faz na geral? Eu lembro de fazer
buraco de rua, falta de professor nas escolas, ligar para fazer aqueles levantamentos de escolas, assim, onde falta professor, vai professor de quê? Matemática, português. Preço de gasolina. Preço de gasolina. Preço de material escolar. Material escolar. O que vende mais no Natal. Exatamente. Isso é pauta que tem todo ano, né? Tem essas... matéria no Rio dos Sinos. Eu percorri o Rio uma vez com o Jackson Miller, na época era o secretário de Meio Ambiente aqui. Foi bem legal essa pauta aí. Entrevista com prefeitos da região, de tudo, assim. Mas falando em fazer de tudo, vamos voltar para uma citação importante aqui desse episódio. O Fábio estava procurando o local da sua pauta, onde teria acontecido um homicídio. Mas o que ele encontrou foi uma casa onde estava rolando um churrasco dos mais animados e resolveu, ali, pedir uma informação. Olha, vocês viram aí, aqui por perto, me avisaram de um homicídio e tal. Ah, não, é aqui mesmo, pode entrar. Né? Eu achei estranho, enfim, mas a pessoa desceu, abriu o portão para mim, eu fui subindo o degrau, né, e fui esperando, assim, que, enfim, chegar até o local. E aí, quando eu cheguei num terraço, me deparei com várias pessoas tomando cerveja e bebendo, né, e conversando alto, rindo. E aí eu perguntei, escuta, mas e onde que foi? Tá ali o corpo, ó. Aí eu olho mais pro canto, assim, tinha realmente um corpo ali. Eu disse, mas e aí, o que... isso aí é um ex-marido de uma parente e tal, deu uma discussão aí e o fulano matou ele. Mas, enfim, né, o que mais assustava é que o churrasco tava rolando e tava lá um cadáver e as pessoas, tudo bem, pelo visto ele não era nada querido por essas pessoas, né? Mas a cena assusta, assim, um pouquinho, né? Um churrasco rolando e um cadáver ali, né? Inclusive, depois, quando chegou um delegado de polícia, já bem experiente na época, também ele comentou comigo que se surpreendeu, porque ele até aquele momento não tinha visto nada semelhante e comentou comigo, olha, meus tantos e tantos anos de carreira não vi nada assim, né? E ainda as pessoas que estavam no churrasco nos convidando, quer um pedacinho de carne aqui, quer comer e tal, enquanto vocês têm que esperar, olha... Aí o cara fica com medo de carne de quê que eles estão te oferecendo. Foi uma cena uma das muito chocantes, assim, né? Hoje a gente até acha isso, conta com uma certa facilidade, mas na hora, naquele momento, era meio assustador, assim, né? Hoje eu já falei que o jornalismo é uma caixinha de surpresas? Já, né? Mas nunca é demais lembrar. E é sobre isso o nosso próximo episódio. Trabalhar com notícias também é um pouco se deixar surpreender e desapegar. Da reportagem prevista, da foto planejada ou mesmo da manchete que já estava programada. Porque afinal, a pauta é viva. O podcast A Notícia na Voz de Quem Estava Lá chega ao fim de mais um episódio. Na próxima semana tem episódio novo. Você pode ouvir os 2 primeiros que já foram ao ar nas principais plataformas de áudio, como Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer e outros, na hora que quiser. A equipe desse podcast é formada por Marcelo Colar, com o suporte da Rádio ABC, e eu, Marina Mendes, que te encontro na próxima. Até lá! Este podcast tem o patrocínio master de Super Rissou. E o patrocínio de Colégio Santa Catarina, Hotéis Lagueto, Colégio Marista Pio XII, Universidade Fevale, Carburgo Novo Hamburgo e Calçados Beira Rio.